Que bom, prazer. Eu vou lá, Jéssica. Eu não sei se eu conheço todo mundo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, gente? Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite, obrigada. Prazer ter vocês aqui. Uma delícia isso, viu? Espero que vocês gostem, mas no final eu abro para todo mundo falar um pouquinho, contar como é que foi, tá bom? Espero que seja uma reunião bem gostosa para vocês, tá bom? Tá bom. Então vamos começar aqui. Primeiro, eu quero me apresentar, né? Tem algumas de vocês que me conhecem já há longo tempo, e tem algumas de vocês que nós estamos nos vendo hoje. Se vocês puderem deixar a câmera aberta, vai ser melhor, que aí eu vou olhando a carinha de vocês e vou percebendo também como é que vocês vão sentindo, tá bom? Eu sou Ana Luz, sou terapeuta integrativa, sou mentora de mulheres sobrecarregadas. Mulheres que resolvem tudo para todo mundo, que vivem cansadas. E o pior de tudo, foram se deixando por último e já não sabem mais por onde começar a se cuidar de verdade. Hoje tem muita gente vivendo assim. E no meio de tanta responsabilidade, a gente acaba se deixando de lado. Eu sei bem como é, gente. Eu passei por isso. Algumas de vocês me acompanharam a minha trajetória, né? Mas mesmo que a sua cabeça hoje esteja um turbilhão, eu vou te afirmar, é possível desacelerar a mente e viver de forma mais leve, menos irritada, menos sobrecarregada, cuidando da família, das responsabilidades, mas sem continuar se abandonando. Hoje eu vou compartilhar algumas coisas muito importantes com vocês. Mas eu quero pedir uma coisa. Fica comigo até o final. Porque no final eu vou mostrar um caminho muito claro para começar a colocar isso em prática na sua vida. E muita gente que entende isso, no final diz, era exatamente o que eu precisava. E eu não estou falando isso como coisa da minha cabeça. Eu já ajudei muitas mulheres a fazer essa mudança na vida. E por isso eu trouxe aqui alguns depoimentos. Pessoas de verdade, mulheres guerreiras como nós. Veja o que elas falam. Olha essa aqui. Eu resolvia tudo e no fim do dia estava esgotada. Hoje ainda ajudo, claro, mas já não sinto que tudo depende só de mim. Tenho seguido a vida muito mais leve. Nem me lembro mais daquela mulher estressada, irritada, a mil que eu era. Imagina isso, gente. Daqui a algum tempo, você nem se lembrar mais como é esse jeito de ser. Cheia de estresse, os nervos à flor da pele, cansada. Olha o que essa outra aqui dizia. Eu vivia com a cabeça cheia o tempo todo. Hoje, ainda tenho muita coisa na mente. Mas a mente não fica tão acelerada como antes. Consegue imaginar a calma de ter a mente quieta, em paz? Pois é, eu já fui como você. Vivia correndo, cuidando de tudo, a cabeça não parava. Tinha tantos pensamentos negativos que me sufocavam. Cuidava de tudo, mas não tinha ninguém para cuidar de mim. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Eu sempre fui uma mulher que deu conta de tudo, desde muito cedo. Me formei em farmácia e bioquímica, trabalhei quase 10 anos na área e percebi que não era aquilo que eu queria. Depois eu fui tentando outros caminhos. Tive até uma loja em shopping, fiz design de interiores,
Trabalhei com marketing em uma agência de publicidade, sempre tentando me encaixar em algum lugar. Mas meu dia era uma correria. Minha cabeça vivia a mil, sempre pensando na próxima tarefa, no que mais falta eu fazer. Por dentro, eu sentia que não tinha achado meu lugar. E eu fiz o que muitas mulheres fazem. Fui me adaptando, mudando, tentando. Me casei e montei uma agência de publicidade com meu parceiro. A gente vivia sobrecarregado, uma carga violenta de trabalho. No meio de tudo isso, eu perdi 2 filhos. 2. Tive que tirar as 2 trompas. E por isso, tive que recorrer à fertilização in vitro para engravidar. Sim, eu fiz uma FIV, que é a fertilização para engravidar quando você não tem trompas mais. Quando finalmente eu engravidei, eu já tinha 38 anos. E por causa desse estresse todo que eu vivia, a gravidez foi considerada de risco. Para piorar, o relacionamento estava tão desgastado que eu acabei me separando. E ainda era o inicinho da gravidez. Não tinha nem 2 meses ainda. A gente estava separando o trabalho também. E por isso tinha muita briga, muita confusão. Era uma gravidez muito diferente da que eu tinha sonhado. Eu vivia cansada, correndo, com a cabeça cheia de problemas e coisas para resolver. Nessa época, eu lembro que quem me dava apoio emocional era a minha cachorrinha, a Dara, essa fofa aqui. Lembro de um dia que eu estava tão cansada, gente, tão estressada, magoada. Eu deitei no chão da sala, fiquei chorando, sozinha. E a Dara veio me lamber e ficou ali do meu lado. Eu chorei ainda mais, porque eu vi que eu estava mesmo sozinha, sobrecarregada e com um filho na barriga. Era o tesouro que eu sempre quis. Sempre sonhei em ser mãe, mas não assim. Quando o André nasceu, você pode imaginar como foi. Além de toda a carga de trabalho que eu tinha, agora eu precisava cuidar dele. A jornada era tripla, tripla mesmo. E eu sei que muitas de vocês aqui têm jornada tripla. Eu não tinha ninguém para me ajudar, nem apoio da família. Eram noites mal dormidas, mamada, fralda, reunião com o cliente, visita, relatório, passeio para tomar sol, cuidado com as cachorras. Eu nem sabia o que vinha primeiro. O excesso de responsabilidade que estava me prejudicando demais. Eu tinha realizado o sonho de ser mãe, mas confesso que nunca imaginei que fosse tão desafiador. Às vezes eu me assustava quando via as pessoas falando tanto que a maternidade era tranquila. Mas o que eu estava vivendo ali era exaustivo, um acúmulo de funções. Ninguém devia ter filho sozinho. Eu não sei quantas de vocês, mas talvez algumas tenham tido filho sozinho também. Eu me lembro muito bem de uma noite que era meu aniversário. Eu ia fazer 39 anos. Eu tinha comprado um bolinho pequeno só para fazer um carinho em mim mesma. Eu estava sozinha, o André era petitinho. Tocou a campainha. Era um oficial de justiça para me entregar um documento. Eu assinei e fui ver o que era. O pai do André estava me processando, querendo a guarda total do filho, falando que eu não era uma mulher capaz de criar um bebê, que eu não tinha condições emocionais ou psicológicas para cuidar do meu filho sozinho. Minha perna tremeu, meu chão caiu. Mas eu não podia parar.
A gente não pode parar, não é mesmo? E no dia seguinte eu tinha que continuar. Eu estava em busca de um advogado que acreditasse que eu deveria ter a guarda total do André. Passei por 5 advogados, até que a última me ajudou demais. Eram visitas ao fórum, reunião com psicólogos da justiça, trabalho, casa, André, a cabeça acelerada a 1000 por hora, noite sem dormir, e eu tentando dar conta de tudo. Um dia foi horrível. Nossa, eu tinha uma reunião com um cliente, pelo telefone. André acordou, era petitinho, estava meio que arrastando, engateando pela casa, andando um pouquinho, caía um pouquinho. Chegou a hora da reunião e eu não tinha como desmarcar. Também não tinha ninguém para me ajudar. Eu coloquei André atrás dessa porta aqui de vidro que tinha lá em casa e liguei para o cliente. Ficava olhando para ele e resolvendo as coisas. De repente, o André começou a chorar. E eu estava negociando uma coisa que ia ser boa para a gente. Não tinha como parar. Eu tive que seguir até o fim da reunião. Quando acabou, eu peguei André no colo e a gente chorou junto ali. E nesse momento eu vi que eu estava chegando no limite. Eu estava adoecendo. Diz, depois, na verdade, depois de uns anos, eu ganhei o processo, que levou 2 anos para ser concluído. Fiquei com a guarda do André. Ele era pequeno e passava o dia na escola, período integral, para eu conseguir trabalhar. Tinha arrumado um emprego mais estável numa empresa de engenharia. Ganhava bem, mas a cobrança era enorme. A gente saía cedinho de casa e só voltava à noite. Eu continuava sem dormir bem, com a cabeça e seus pensamentos recorrentes, achando que tinha que dar conta de tudo, até dos meus pais, que nessa época precisavam ainda mais de apoio. Minha mãe estava começando a ter Alzheimer e meu pai já era muito velhinho. Eu não podia morar com eles e mudar toda a minha vida, mas tinha que passar lá na casa deles quase todo dia. Tinha uma moça para ajudar, mas ela não dava conta. Faltavam coisas para comprar, eu precisava ir no supermercado para eles, dar apoio emocional e ter paciência com a minha mãe, que começava a não reconhecer nada e fazer confusão com as coisas da casa. Quando a gente chegava em casa de noite, eu me sentia até culpada por não estar bem para cuidar deles. Sabe aquilo que você cuida e acaba se sentindo culpada por não ter feito o seu melhor? E final de semana, mais trabalho. Minha vida estava acelerada como minha cabeça. Eu estava adoecendo. Foi então que veio o diagnóstico. Depressão. Gente, eu cheguei no fundo do poço. Não aguentava mais tanta pressão. Insônia, irritabilidade, taquicardia, pensamentos repetitivos, cansaço extremo. Eu tinha adoecido. Eu sentia que precisava estar no controle, que se eu parasse, tudo ia por água abaixo. E se eu ficasse de cama, quem que ia cuidar do André? Eu sentia um medo enorme de não dar conta, dele precisar de mim e eu não conseguia ajudar. Eu tinha que me superar. Eu não podia deixar a doença me levar para a cama. Eu sentia um amor muito grande, o amor maior do mundo. E esse amor me manteve de pé. O amor pelo meu filho, pelo que ele representava, pela nossa vida juntos. Eu vi ali que eu tinha chegado no fundo do poço, mas que por ele eu não podia me entregar. O amor pelo meu filho mudou a minha vida.
Então, eu voltei para a terapia. Fui fazer 2 sessões por semana. Encontrei uma terapeuta, gente, maravilhosa. Ela me apoiou, me deu direção, segurou na minha mão. Percebi, então, que eu não era fraca. Eu era uma mulher que se abandonou para dar conta de tudo. Você se reconhece aí? Pois é. E foi aí que eu comecei, aos poucos, a voltar a cuidar de mim. Comecei também a estudar. Gente, eu estudei demais. Tudo aquilo que eu sabia que era transformador. Estudar profundamente o que é a sobrecarga, o que é a ansiedade, o que eles fazem com o nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. Eu fui conhecer a fundo aquilo que me derrubou. Primeiro foi o Reiki, depois o EFT, que é uma técnica de liberação emocional que a gente vai fazer nos tappings, nos meridianos da acupuntura. Depois veio o Theta Healing, o Ho'oponopono, um trabalho profundo de limpeza, que foi reorganizando a minha mente e minha forma de viver. Depois veio a constelação familiar, a psicanálise, a esquizoanálise, que eu amo tanto. Passei anos estudando e colocando em prática na minha vida tudo que eu estava aprendendo. Cada processo ia limpando um pouco da minha mente, do peso, da culpa, do medo, da dor. Foi um caminho até eu me curar e aprender a viver de outra forma, mais leve, mais tranquila. Eu comecei a ter tempo para cuidar de mim, praticar meditação, Ho'oponopono, todos os dias. A vida foi mudando, de verdade. Eu comecei a me priorizar. Eu estava com meu filho agora de verdade, inteira. Brincava com meus cachorros, com a minha gata Lua. Curtia o final de semana e não deixava que ninguém me cobrasse algo nos momentos que era para eu estar com a minha família. Eu me pus em primeiro lugar. Comecei a aplicar na minha própria vida tudo que eu aprendi. Meus colegas, meus mestres, começaram a falar que eu estava no caminho da transformação. As pessoas começaram a me olhar diferente. Diziam que eu estava pronta, que a minha luz estava brilhando. Então, eu entendi algo muito importante. Tudo que eu tinha vivido, todos aqueles anos vivenciado, estudando, tinham contribuído para eu me tornar uma nova mulher. Uma terapeuta capaz de ajudar as pessoas. Agora eu trabalhava atendendo mulheres. Algumas delas estão aqui. E isso me deixa muito feliz, porque eu via a vida delas se transformar. Eu via nos olhos dessas mulheres que eu atendia a mesma exaustão que um dia morou em mim, a mesma cabeça cheia, a mesma sensação de carregar tudo sozinho. Eu via, sessão após sessão, algo se reorganizando, se acalmando, se abrindo. Eu estendi a mão para essas mulheres, eu acolhi, eu mostrei o caminho. E eu via muitas mulheres voltando a respirar, a dormir melhor, a ter uma mente mais calma, a pensar com mais clareza, a se escutar e a começar a se cuidar. Foi aí, gente, que eu entendi que tudo que eu vivi, tudo que eu estudei, tudo que eu atravessei não era só para mim. Era bagagem, era ponte para a vida de outras mulheres. E foi assim que eu comecei a organizar um caminho. Não baseado só em motivação, mas baseado em estrutura. Porque depois de acompanhar tantas mulheres,
eu percebi que a mudança acontece quando a gente trabalha pontos muito específicos na vida. Porque quando você entende o que está sustentando a sobrecarga, você para de brigar com você mesma e começa a agir com amorosidade. E se eu estou aqui hoje, dividindo essa história com você, é porque eu sei que existe um jeito de viver melhor, mais humano, mais gentil, mais leve. E ele começa exatamente no momento que você para de se colocar por último e começa a se olhar de verdade. E agora eu vou te mostrar 3 pilares que sustentam a cabeça mais leve e a certeza de se cuidar de verdade. E quando eu falo de mudança na vida, eu estou falando de uma coisa muito concreta. Aprender a se cuidar, dormir melhor, diminuir a culpa, parar de se abandonar todos os dias, não viver mergulhada em um monte de pensamentos o tempo todo. E o grupo Vida Mais Leve funciona baseado nesses 3 pilares. Primeiro, o corpo, depois, o merecimento e, por último, identidade. Vou explicar rapidinho para vocês o que são esses 3 pilares. O primeiro pilar é o corpo. Por quê? Uma cabeça acelerada não começa na mente, gente. Ela começa no corpo. Quando o corpo vive tenso o dia inteiro, vocês já perceberam que às vezes vocês estão assim? Aí você vê que você está assim. Quando você está assim, a mente não desliga. Você deita e continua pensando. Você para, mas continua acelerada por dentro. Isso não é falta de disciplina, nem falta de força. É o corpo que aprendeu a viver em alerta. Por isso, o primeiro passo não é tentar controlar os pensamentos. Tem gente que chega e fala, como eu controlo meus pensamentos? Não é assim, gente. Ensinar o corpo a desacelerar. Quando o corpo desacelera, a mente acompanha. Agora eu vou te mostrar o segundo pilar. Porque mesmo quando o corpo para, muitas mulheres ainda não conseguem descansar. O segundo pilar é onde vocês, a maioria, trava. Porque vocês conseguem até parar, mas não conseguem descansar. Senta no sofá e vem assim. Ai, eu devia estar fazendo alguma coisa. Nossa, tem coisa demais para resolver. Nossa, depois eu descanso. Não é assim? Então, o corpo até para, mas a mente continua trabalhando. E descanso assim não recupera ninguém. Presta atenção. Descansar não é algo que você precisa merecer depois de dar conta de tudo. Descanso é necessidade. Enquanto você acreditar que só pode parar depois que tudo tiver resolvido, você vai continuar vivendo cansado. E agora vem o terceiro pilar. Porque mesmo quando a gente aprende a descansar, ainda existe uma coisa que mantém muitas mulheres presas na sobrecarga. E esse terceiro pilar é fundamental, porque ele é a identidade. Porque em algum momento da vida de vocês, vocês se tornaram aquela mulher que resolve tudo, a que segura a conta, a que não pode falhar. E isso foi necessário. Na minha vida foi, na de vocês também. Mas com o tempo, isso vira um lugar fixo. Você se acostuma a ser aquela que aguenta tudo. E quando tenta diminuir o ritmo, parece estranho, parece que algo está errado. Tenta descansar no final de semana. Ah, meu Deus. Às vezes nem consegue. Porque você já nem sabe mais quem é sem esse peso todo.
Por isso esse pilar é tão importante. Quando você começa a rever essa identidade, você percebe uma coisa muito simples. Você pode ser responsável sem se destruir. Pode cuidar dos outros sem desaparecer da própria vida. E é aí que muitas mulheres começam, pela primeira vez, a voltar para si mesmas. E agora deixa eu explicar uma coisa importante. Porque quando a gente está sobrecarregado, é muito comum tentar resolver do jeito errado. E algumas coisas não funcionam. Não funciona tentar desligar a mente pensando mais. Você deita e começa a organizar tudo na cabeça. Lista, problema, preocupação. Isso faz o quê? Só aumenta o looping. Aquele peso de 1000 coisas passando. Não funciona parar o corpo, mas continuar se cobrando por dentro. Você senta no sofá e a cabeça está dizendo assim, eu devia estar fazendo mais alguma coisa. Assim ninguém descansa de verdade. Também não funciona esperar resolver tudo para depois parar. Por quê? O tudo nunca acaba. E o que muitas mulheres tentam, agora vai ser diferente. Faz uma lista nova, promete que vai se cuidar, mas lá no fundo ainda acredita que precisa aguentar tudo sozinho. E quando essa crença continua, a vida continua pesada. Então, o que funciona de verdade? Deixa eu te mostrar. Primeiro, começar pelo corpo, porque o corpo desacelera, a mente começa a acompanhar. Segundo, gente, aprender a parar sem culpa. Descanso não é prêmio. Eu já falei, descanso é necessidade. Terceiro, criar pequenos momentos de pausa no meio da vida real. Não é largar tudo, é começar a abrir um espaço para você. Como você fez para vir até aqui. Você abriu um espaço para você. E é preciso também rever a identidade dessa mulher que aguenta tudo sozinha. Porque você pode ser responsável. Pode cuidar de quem ama, eu cuido de quem eu amo. Mas sem desaparecer da própria vida. E quando essas coisas começam a mudar, algo dentro da gente também muda. Você aprende a se colocar em primeiro lugar. Assim a vida fica mais leve, mais fluida. Mas então deixa eu te perguntar uma coisa. Você vive assim? Cabeça cheia o tempo todo, tentando resolver tudo para todo mundo. Cansada até quando para e se deixando sempre por último. Agora me conta uma coisa. Quando foi a última vez que você terminou o dia com a sensação de que foi suficiente? Sem culpa, sem lista mental, sem aquele peso no peito. A maioria das mulheres que chegam perto de mim, vêm para a terapia ou participam de grupos comigo, estão com a cabeça cheia. Cheia de coisa para resolver, cheia de preocupação, cheia de responsabilidade. É muita coisa. E mesmo quando não tem nada urgente acontecendo, a mente continua acelerada. E o mais difícil não é só o cansaço, é a sensação que você não tem espaço, nem tempo, nem silêncio dentro de você. E muitas mulheres dizem assim, vê se você fala assim, minha cabeça não desliga, eu resolvo tudo para todo mundo,
Mesmo quando eu paro, eu continuo cansado. E agora que me dói mais. Eu sinto que me deixei por último. Vê aí se você fala assim. Você até queria descansar, queria ter um tempo seu, sem se sentir irresponsável. Gente, dormir uma noite inteira, tomar um banho sem pressa, voltar a ter tempo de se olhar. Quanto tempo você não olha para você mesmo? Mas parece que a vida não deixa. E aí começam os pensamentos. Talvez o problema seja eu, talvez eu não saiba mais descansar, ou talvez eu esteja carregando coisas demais. E é por isso que eu estou aqui hoje, gente. Para falar com você que talvez ainda não saiba exatamente como mudar isso, mas que também não quer continuar se abandonando todos os dias. Existe um caminho possível para ter a cabeça menos cheia e voltar a se cuidar de verdade, sem culpa e sem precisar assumir da própria vida. Talvez você esteja se perguntando, será que isso funciona mesmo? E foi olhando para tudo isso que eu entendi uma coisa. Muitas mulheres sabem que estão cansadas, mas não sabem por onde começar a mudar isso na prática. Foi exatamente por isso que eu criei o Vida Mais Leve. Está fazendo sentido para vocês tudo isso? Toca aí no coração de vocês. Manda um emoji aqui. Isso. Vocês precisam de tempo para vocês. É muito importante parar e se cuidar. Eu fiz uma mudança linda na minha vida, eu trago isso agora para vocês. Que é o Vida Mais Leve. Eu quero abrir esse espaço muito importante aqui com vocês. Porque tudo que eu trouxe até aqui, gente, não é teoria. Não é bobagem. É o que eu vivi e que muitas mulheres vivem todos os dias. Cansaço, mente cheia e a sensação de carregar tudo sozinho. E eu comecei a me perguntar assim, como é que eu posso ajudar essas mulheres na vida real, sem exigir horas por dia, sem virar mais uma obrigação? Foi assim que nasceu Vida Mais Leve. Um caminho simples, mas muito consistente. Ao longo do mês, você começa a perceber mudanças bem concretas no dia a dia. A mente começa a desacelerar, o corpo fica menos tenso, mais leve. Você começa a conseguir fazer pequenas pausas, sem se sentir culpada por isso. E aos poucos, aparece algo que muitas mulheres dizem que tinham perdido. Sabe o quê? Clareza. Clareza para pensar, para decidir, para se escutar um pouco mais. E isso muda muito como você vive o dia a dia. Porque quando a mente desacelera, a vida começa a ficar mais leve também. Mas o que é esse Vida Mais Leve? Ele é um grupo no WhatsApp para mulheres que resolvem tudo, mas não sabem por onde começar a se cuidar. Não é terapia individual, é um processo estruturado, um caminho simples, mas muito consistente, baseado exatamente nesses 3 pilares que eu mostrei hoje: corpo, merecimento, identidade. Vou te explicar como ele funciona. Durante 30 dias, você vai receber um conteúdo novo todos os dias. Áudios curtos, práticas simples, pequenas reflexões. Nada pesado,
nada é impossível. Porque eu acredito que o que transforma a vida de verdade não é intensidade, é continuidade. E o mais importante, você não precisa mudar a sua vida inteira para começar. E você não precisa parar também a sua vida para fazer isso. Isso não seria possível na nossa realidade, não é mesmo? Você pode ouvir no carro, no intervalo do trabalho, na hora do lanche, antes de dormir. A ideia não é virar uma obrigação, é virar um pequeno espaço no seu dia onde você volta para si mesmo. E tem algo que faz muita diferença. Você não vai fazer isso sozinha, porque sozinha você já tentou, não tentou? Quando a vida aperta, você acaba se colocando por último de novo. No grupo, não. Você vê outras mulheres passando pelo mesmo processo. Isso traz força, traz lembrança, traz presença. E o melhor, eu vou estar lá com você todos os dias, conduzindo esse processo, orientando, trazendo prática, meditação, respiração, questionamentos, ajudando você a aplicar isso na vida real. Não é um conteúdo jogado, é condução. E aí vem uma pergunta muito importante, que eu quero que você se faça. Quanto vale um mês da sua vida com mais leveza? Porque continuar como está tem um preço. O preço de viver com a cabeça em looping, o preço de dormir mal, o preço de viver em tensão o tempo todo. Só que esse preço, ele é invisível. Agora pensa comigo. Se você fosse fazer terapia individual comigo, uma sessão hoje gira em torno de R$ 250. E um acompanhamento mensal, com 4 sessões, chega em torno de 800 ou mais. E muitas vezes, quando a gente está cansada, ansiosa, me diz se vocês não fazem isso. Gastam dinheiro em coisas rápidas. Uma compra, uma blusinha, um delivery, só para aliviar a angústia por algumas horas. Mas aqui, gente, no Vida Mais Leve, não é distração, é cuidado de verdade. E o Vida Mais Leve poderia até custar R$ 497, pelo acompanhamento diário, pela condução, pela estrutura que você vai receber ao longo de 30 dias. Mas não. Poderia custar R$ 297. E ainda assim faria sentido. Porque o que você vai viver aqui é um mês inteiro de direcionamento. 30 dias aprendendo a desacelerar a mente e a voltar a se cuidar de verdade. Mas eu quis deixar isso muito acessível. E o investimento no Vida Mais Leve é de R$ 190. Isso, gente, dá menos de R$ 7 por dia, ao longo de 30 dias. Mas o ponto aqui não é dividir o valor, é decidir que você não vai continuar se colocando por último. Eu vou pedir o André, meu filho, que está aqui me ajudando, para colocar o link para a compra no grupo do WhatsApp e aqui no chat também. Mas tem mais, presta atenção. Uma condição especial para as primeiras 24 horas. O valor fica R$ 147. E eu fiz isso por um motivo muito simples. Porque eu conheço o padrão das mulheres sobrecarregadas. Ela sente que precisa, sabe que precisa, mas ela adia. Ela pensa assim, não, depois eu vejo isso. E quando percebe,
a rotina já engoliu tudo de novo. Essa condição de 24 horas não é pressão. É um convite para você não se abandonar mais uma vez. E tem mais. Para tornar essa decisão ainda mais especial, quem entrar nas primeiras 24 horas vai receber um bônus, que é um curso meu, que eu mesma fiz, de Ho'oponopono. Um curso que eu gravei explicando de forma simples o que é essa prática, como usar no dia a dia e como ela ajuda a trabalhar com culpa, medo, autocobrança, mágoas. Lá na plataforma ela custa R$ 197. Aqui nas primeiras 24 horas você vai pagar por tudo isso R$ 147. Mas não acabou não. Tem um bônus extra para você não ficar de fora. E as 10 primeiras que entrarem vão receber algo ainda mais especial. Uma meditação personalizada feita por mim. Você vai responder um questionário e eu vou criar uma meditação baseada exatamente no que você precisa trabalhar agora. Não é um brinde qualquer, é um aprofundamento. A escolha é agora, gente. Minhas mulheres lindas. E eu quero terminar essa conversa com você de forma muito honesta. Porque nesse momento existe uma escolha. Você pode continuar como está, seguir resolvendo tudo, segurando tudo, tentando dar conta de tudo sozinho. Ou pode tentar mais uma vez fazer alguma coisa por conta própria. E torcer para que essa vez seja diferente. Mas existe uma terceira opção. Decidir fazer diferente. Com método, com direção, com apoio. O que acharam do meu convite? Como é que é pensar em mudar a sua vida agora? Eu queria que vocês abrissem a câmera para a gente conversar um pouquinho. O André já pôs aqui no chat o link. Eu quero ver quem vão ser as 10 primeiras a ganhar a meditação personalizada. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Pode ser na plataforma da Spark ou também por Pix, que é o meu celular. Você escolhe como fazer essa escolha de mudar a sua realidade agora. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Todo mundo fica quieto, ninguém fala nada. Tem uma dúvida que é muito comum, é assim, se eu não conseguir acompanhar todos os dias, como é que eu faço? E eu quero dizer para vocês, isso não é sobre perfeição, é sobre constância possível. Se você perder um dia, você volta no outro. O que cansa não é... O que cansa você hoje não é falhar, é tentar mudar tudo sozinho. Então, se hoje você não deu conta, amanhã você vai dar. Mas venha comigo, porque eu sei que vai fazer diferença. A Simone já fez o Pix. Vamos começar. A gente vai começar segunda-feira, né? Segunda-feira que vem. Então, a gente tem 7 dias de carrinho aberto, só que as primeiras 24 horas são decisivas. E eu quero ver vocês comigo. Amanda, Renata, Simone, Elane, quem mais que está aqui? Já estou lá, já fiz o Pix. Ah, muito bom! Estou doida para começar, ansiosa. Que bom, muito bem, parabéns. Maria de Jesus, Valéria, eu não consigo ver o nome de todas aqui, Janaína, Lutiele,
Marcela, Ana Luísa, Fabiana. Vem, pessoal, vem comigo. Vai ser um grupo super suave e um grupo aberto. Ele é diferente desse grupo que vocês estavam, que é o grupo da reunião secreta. Ele é um grupo aberto e toda noite nós vamos estar juntas. Então, tem o áudio que eu vou mandar de manhã, com meditações, com reflexões, com exercícios, bem leve, para você colocar isso na sua rotina. E de noite a gente vai bater um papo. Então você vai poder trazer sua questão. Você vai estar junto com outras mulheres que também têm a vida assim, sobrecarregada, corrida, sem tempo. E se não deu para ver aquele dia, vai ver em outro dia. E está tudo bem. O importante é você se dar um tempo para se ouvir, se perceber. Faz um exercício aí. Percebe você agora. Respira fundo. Sente como é que você está. Sente como é chegar ao final do dia. Será que dá para estar melhor? Será que dá para fazer diferente? Eu acredito que sim. Você aplica reivindicações? O que é reivindicações? Você fala do reiki? Sim, eu aplico reiki. Inclusive, já trabalhei muito com reiki à distância. Eu faço Theta Healing, eu faço EFT, faço constelação, eu trabalho com terapia, com esquizoanálise, eu atendo online. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Eu tenho medo de começar e parar. Ah, Janaína, eu lembro de você, Janaína. Fez constelação comigo. Eu tenho medo de começar e parar. Gente, num grupo onde eu vou estar lá todo dia com vocês, vocês não vão começar e parar. Vocês vão seguir comigo, porque eu vou estar ali e tem outras mulheres juntas para incentivar, para motivar. Não tenha medo. Isso mesmo, Janaína. É muito legal. E eu queria abrir aí para mais alguma dúvida que vocês tenham. Pode abrir o microfone e falar. Ah, eu também. Se eu estou viva hoje é por causa das terapias, de tudo que eu estudei, que eu pratiquei, que eu apliquei na minha vida. Se quiserem perguntar alguma coisa, senão a gente vai encerrando a reunião. Eu espero que tenha sido, que tenha tocado no seu coração de alguma forma, que de alguma forma você tenha visto que existe um caminho melhor. Eu vou falar depois uma a uma, ver se vocês têm dúvidas e trazer vocês para dentro do Vida Mais Leve. Tá bom? Diga, Ana. Se quiser abrir o microfone, a câmera. Boa noite. Eu só não vou conseguir abrir a câmera porque eu tô chegando em casa agora, eu tava acompanhando no caminho. Tranquilo. Mas é só para aproveitar o espaço, eu acredito que tem bastante pessoas aqui no grupo e grande parte, talvez, né, como eu, a gente já faça ali esse acompanhamento com a Ana, mas acho que pode ser que algumas pessoas ainda não a conheçam, né, de uma proximidade como nós, mas eu acho que é importante deixar esse recado aqui para todo mundo, que a Ana é uma pessoa assim, né, que eu tô toda semana, é uma pessoa que super acompanha a gente, que está próxima, a gente se sente muito acolhido com esse cuidado mesmo, né, de saber que a gente tem alguém ali para poder contar. Então, acho que é só para deixar minha experiência e para quem não conhece, saber que é um investimento mesmo, né? E que vocês vão ser, né, muito bem acolhidas ali por ela e por todos nós ali, né, que estiver ali no grupo também. Ah, Ana, que linda. Obrigada, viu, minha querida? Imagina. Um prazer te ter aqui comigo.
É isso, a Ana faz terapia comigo já há alguns anos, e muito importante vocês ouvirem, né? Outra pessoa, que não eu falando, mas desse trabalho que eu levo no meu coração, né? Meu coração me ajudou a sair da depressão, da sobrecarga. Hoje eu vivo muito mais leve, mais feliz, e quero levar isso para vocês. Tá bom? Alguém quer dizer algo ou podemos encerrar? Amanda, Renatinha, Maria de Jesus, Elane, Ana Luísa. Tem uma ali que eu com um nome que eu não sei o que é, mas é isso, gente. Vou encerrando por aqui, então. Agradeço vocês que já estão comigo. Quero falar que sejam muito bem-vindas e que segunda-feira a gente já começa junto. Tá bom? Com certeza. Um beijo a Obrigada, todas beijo. vocês. Boa Muito noite. carinho. Boa noite. Obrigada. Beijo.